Glória a Deus. Provérbios capítulo 20, verso 13, verso 14, logo oramos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não ames o sono, para que não empobreças. Abre teus olhos e te fartarás de pão. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. Amém e amém. Feche seus olhos, levanta suas mãos se puder e oremos para que Deus fale conosco nesta noite. Senhor Jesus, Pai amado, estamos diante da Tua presença, queremos ouvir a Tua voz, Jesus. Desejamos aprender, desejamos crescer, Senhor, através da Tua palavra. Maravilhoso Deus, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, e a nossa vida está inteiramente consagrada em Ti. Senhor Jesus, abençoa esta noite, que nada possa nos atrapalhar, que nada possa nos distrair, e que nesta hora sejamos, Senhor, dirigidos, instruídos, confortados, alimentados e edificados e vivificados pela Tua palavra. Em Teu nome poderoso te damos as graças, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem. Vamos falar de negócios. Sem dúvida que este é um tema de muito interesse para todo aquele que pretende ter sucesso na vida. Uma pessoa que tem sabedoria, porque estamos falando nestas temáticas de sabedoria, quarta passada falamos de sabedoria. Uma pessoa sábia, com certeza será uma pessoa que tem a visão de sucesso. Quer dizer que neste Café com Salomão, sem dúvida, uma das dicas ou das pérolas a aprendermos seria: seja sábio, porque através da sabedoria você fará bons negócios. Lembrando que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Assim que, sem dúvida, a base, o pilar de tudo o que iremos falar nesta noite é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o firme fundamento. E como, pastor, um negócio pode dar sucesso? É claro, por Ele fazemos todas as coisas. A Bíblia diz: porque dele e para Ele são todas as coisas. Quer dizer que dentro dos nossos negócios não podemos excluir a Deus. E se você excluiu a Deus dos seus negócios, querido, quero lhe dizer que os seus dias estão contados e o sucesso do seu trabalho também o estará. Mas porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Meu trabalho, minhas finanças, meus negócios, meus projetos, meus objetivos têm como base pilar Jesus Cristo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de quem Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Isso diz Efésios capítulo 2, verso 20. Assim que, sem dúvida, hoje teremos como base pilar a Jesus, nosso Senhor. Ele é o princípio de todo bom negócio. Assim que, para começarmos nesta noite, você deve entender que todo princípio de bom negócio começa tendo ao Senhor Jesus em conta. Não deixe o Senhor Jesus para depois. Comece colocando o firme fundamento dentro do seu coração e dentro da sua mente. O Senhor Jesus é a base de tudo. Coloque-o como prioridade. Nós temos e estamos trabalhando alguma temática para os jovens, onde temos uma pequena filosofia, onde diz: eu sou segundo. Porque a prioridade na minha vida, na verdade, está no Senhor Jesus. Eu sou segundo. No meu trabalho, eu sou segundo. Ele é primeiro. Ele é a base, Ele é o foco e Ele é o segredo do sucesso. Quem acredita nisso, diga amém. Eu creio e eu coloco ao Senhor Jesus como a base dos meus negócios. Não há melhor negócio do que ter ao Senhor Jesus de sócio.
Aliás, acho que sócio não poderíamos falar, porque para sermos sócios nós deveríamos também dar alguma coisa para ter no negócio. Ele é o dono, nós apenas somos administradores. Ele é o dono de todas as coisas, das nossas vidas, das nossas forças, do nosso dinheiro, da nossa administração, e nós apenas uns simples mordomos do que Ele nos tem dado. Assim que vamos começar com alguns comentários do homem mais sábio do mundo, de Salomão, e aprenderemos através dele quais são aqueles princípios para ter bons negócios. Está pronto? Então vamos lá. Começamos nesta noite falando no livro de Provérbios, o capítulo 20, uma passagem preciosa que vai nos levar a compreender algumas indicações que terá como resultado sucesso. Diz na versão NVI, Provérbios capítulo 20, verso de número 13: não ame ao sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Quem veio a ouvir de negócio, se ajuste o cinto, porque vamos decolar. Não ame o sono. É a primeira lição desta noite. Não ame o sono. Todos nós já tivemos grandes ideias de riqueza. Sem dúvida que na sua mente chegaram muitas ideias. Eu vou fazer isto, eu vou fazer o outro, eu vou colocar o dinheiro ali, eu vou fazer isto aqui, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou lá, eu pego aqui, eu faço aqui, faço o outro e venho cá e vai para lá. Um sono poderia ser esse, ou poderia ser também um ato de ter preguiça, de querer descansar, de querer dormir, de querer se relaxar. E tem pessoas que gostam de descontrair e descontraem tanto que já se cansaram de descontrair e estão cansados de dormir. Mas a Bíblia diz: não ames o sono, pelo amor de Deus, para que não empobreças. O amigo do sono é amigo da pobreza. Uma pessoa que mantém dormindo é uma pessoa preguiçosa, consequentemente é uma pessoa pobre. Quer deixar de ser pobre? Diga nesta noite: Senhor Jesus, tira de mim o sono. E você vai dizer: pastor, mas como não? Vamos dormir? Sim, vamos dormir. A noite foi feita para dormir. Você pode dormir 8 horas sem problema nenhum. O problema é que não dormimos da maneira correta. O problema é que ao invés de dormir de noite, você fica fazendo uma coisa, uma atividade e a outra. E claro, no transcurso do dia, quando a sua mente tem que estar com vitalidade, com boa lucidez, fica com sono, fica com preguiça, fica atrapalhado e fica com aquela situação: pastor, eu não consigo. Não consegue porque não dorme direito, não faz da maneira correta. Uma pessoa que não quer empobrecer se abre mão do sono, ou em outras palavras, abre mão do conforto. A Bíblia diz: abre os teus olhos, porque na cama não vão cair as bênçãos. E deixa eu te falar, nós temos alguns quantos irmãos crentes um pouquinho sem vergonha, que querem deixar a Deus fazer tudo. Então ficam orando e ficam dormindo e pensando: Senhor, me abençoa. Oh Jesus, Pai, ajuda-me. E a Bíblia diz: não seja amigo, não ames o sono. Acorda, abre os teus olhos. A Bíblia também no livro de Provérbios diz: veja a formiga, o preguiçoso, como trabalha, não se detém. Por isso, um dos ditados para aquelas pessoas que não ficam quietas é: parece uma formiguinha. Sempre que você vê uma formiga, a vê ou levando, ou trazendo alimento, ou indo pelo alimento, mas não fica quieta, sempre está na procura do que fazer.
Quando temos nossos olhos abertos, quando temos aberto a mão para o sono ou para as ideias ilusórias, então a Bíblia diz: abre os teus olhos e te fartarás de pão. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se então se gabará. Ou em outras palavras, não vale isso, diz o comprador. Mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. É por isso que uma das regras do sucesso é deixar de dormir tanto. Algum adolescente por ali? Algum irmão? Algum jovem? Irmão, não dá para se fartar ou para conseguir riqueza dormindo. Eu quero te dizer, as bênçãos e as promessas de Deus, sim, são para nós. Eu as acredito, eu sou fiel, creio fielmente do que Deus tem dito no respeito a nós. O que diz o livro dos Salmos: e tudo quanto faz prosperará. Eu creio nisso. O que eu não creio é que Deus seja assim como que dê tudo sempre para as pessoas que ficam de mãos fechadas dentro de casa, esperando que as bênçãos caiam do céu. Assim que tome esta lição, vamos fazer as bênçãos acontecer. Abra os seus olhos. O livro de Efésios diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te alumiará. Há uma grande bênção quando você abre os olhos. Um dos maiores aviadores, amigo do nosso caríssimo Santos Dumont, diria num dos seus livros: tem alguns que utilizam o ar para respirar, só para isso. Nós o utilizamos para voar. Há uma grande diferença entre uma pessoa que utiliza os seus recursos para aproveitá-los, investi-los e ser um propulsor, e outros que ficam escravos dos juros, escravos do que seus olhos enxergam, escravo do sistema, escravo do sono. Eu quero lhe dizer em nome de Jesus que o sistema financeiro e econômico deste país te fará escravo. Por mais que você parcele, por mais que você tente fazer um jogo de cintura, de cadeira, e aqui, e pego daqui, mando para lá, acorda! Abre os olhos. O segredo não está ali. Abre os olhos, veja a provisão de Deus, veja o que Deus nos tem dado, veja as oportunidades que temos, veja que o Senhor nos tem dado sabedoria. E com sabedoria teremos bom sucesso. Glória ao nome do Senhor Jesus. O livro de Provérbios, no capítulo de número 27, vai nos dar uma outra lição. Abra sua Bíblia ou leia aqui na tela conosco. Provérbios capítulo 27, verso de número 23. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. Verso 24: porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração. Um dos melhores exemplos bíblicos da boa administração está num homem chamado José. Além de ter a capacidade de sonhar, Deus deu para ele a capacidade para administrar sabiamente. Eu quero dizer para você que provavelmente José tinha bem esclarecido esse conceito: as riquezas não duram para sempre. Coisa que nós às vezes não, porque uma renda a mais, uma entrada a mais, um dinheirinho a mais é um gasto a mais.
Oh, aleluia. Como alguém falou por ali, hoje eu vou comer à vontade, hoje eu vou desfrutar, hoje eu vou curtir e amanhã pago as dívidas. Ouça, pelo amor de Deus, as riquezas não vão durar para sempre. Hoje eu conversava com um irmão e eu falava para ele: você deve prestar atenção, porque seus anos de vitalidade estão acabando. Daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, você já não poderá trabalhar do mesmo jeito que faz hoje, porque está cansado, porque já não consegue, porque já não tem força. E o nosso problema muitas vezes é que pensamos no agora e temos a pobre disciplina de não pensar no futuro. O conceito salomônico para termos bons negócios e sucessos é que pensa no futuro. A riqueza não dura para sempre. Poupe! Pelo amor de Deus. As riquezas não duram para sempre. Duraria a coroa de geração em geração. Nenhum reino, desde que começou até o dia de hoje, a não ser o reino de Deus, ainda continuam com a mesma genealogia. Todos tiveram quedas, todos tiveram impérios caídos, todos se empobreceram. O único rei vigente que diz ser o dono do ouro e da prata é nosso Senhor Jesus Cristo, e a Ele devemos obedecer. Todos os demais reinos do mundo empobreceram. Todos se levantaram e caíram. Por muito grandes que fossem os impérios, o grande Nabucodonosor caiu, o Alexandre Magno caiu também, Napoleão caiu também. Nosso Senhor Jesus Cristo ainda continua sendo o dono de todo. Eu, que nem você, aprenderia dele. Procura, disse o verso 23, conhecer o estado das ovelhas. No tempo bíblico, a maneira em como as pessoas tinham para se sustentar era através ou da tarefa dos pastores, ou dos pescadores, ou de cuidar o gado, ou de fazer qualquer um dos trabalhos de cuidar a terra, e de arar, e de semear, e tudo a mais. A Bíblia diz: procura conhecer o estado das ovelhas. O pastor, ele tem o cuidado, o seu trabalho é cuidar das ovelhas. Quer dizer que uma das coisas que a Bíblia, através de Salomão, vai nos ensinar é que devemos saber fazer muito bem o nosso trabalho. Quer ser um homem de bons negócios, de bom sucesso, procure fazer bem o seu trabalho. O que você faz? Não, eu simplesmente limpo algumas coisas. Faça-o da maneira boa. Ninguém como você para limpar. Ah, mas é que um trabalhinho não. Deus abençoa aquele que é diligente. Deus não abençoa o negligente, mas abençoa uma pessoa que procura com diligência conhecer, não distinguir apenas, mas conhecer o estado das ovelhas. Na nossa tarefa de pastores, nós temos um dever. Isso significa, a palavra pastorear é um dever, conhecer o estado das ovelhas. E como você conhece o estado das ovelhas? Dedicando tempo para elas. Num comentário, numa mensagem de WhatsApp, numa coisa assim simples após do culto, não dá para conhecer. Você precisa investir tempo, precisa tomar precaução, com diligência o estado como está. Este princípio não simplesmente nos ajuda para ter bons negócios, mas você como pai sabe como está o seu filho? O procura com diligência, diligentemente. Não por sair do passo, não como por cumprir.
Tem pais que nem olham os cadernos dos seus filhos, nem sabem se eles vão direto para casa ou para a escola, nem sabem quais são os sites que estão procurando na internet, não estão nem aí do que os seus filhos estão assistindo no YouTube e quais são esses caras que eles assistem, não estão nem aí. Quando eles cresçam e tenham 18 e 20 anos e façam as coisas erradas e você queira corrigi-los, será tarde demais. Porque quando você tinha que procurar o bom estado das ovelhas com diligência, não fez. Quando você tinha que procurar o estado da economia, como estamos? Alguma vez eu falei para um irmão da congregação: você sabe quanto gasta? E 85% falou: não. Como assim? Eu simplesmente vou pagando e no transcurso do mês a gente vai comprando uma coisa. E quantas vezes você poupa? Poupar, pastor? Nossa, eu sou muito pobre para poupar. E aquele que é infiel no pouco será sempre infiel no muito. E é por isso que não tem sucesso, porque não aprendeu com diligência conhecer o estado das ovelhas. Quer ter sucesso? Faça um diagnóstico do seu negócio. Faz um diagnóstico da sua economia. Quais são as suas entradas? Quais são as suas fontes de ingresso? Pode melhorá-las? Não pode melhorá-las? O que posso fazer? Custo-benefício? Quais são os seus gastos? Em que eu estou gastando demais? Quais coisas eu estou comprando sem necessidade? Tem pessoas por ali que compram fardos de alimento, fardo de comida sem necessidade, porque ficam se apodrecendo em casa. E são investimentos e coisas que na verdade não o levaram a lugar nenhum. Se você procura com diligência o estado, se você pudesse pontuar a sua vida, seu negócio, como o faria de 1 até 5? Ou se o colocássemos num eletrocardiograma, estaria estável, com a pressão baixa, ou já está indo para um paro cardiorrespiratório? E alguém pode estar pensando: pastor, eu não estou conseguindo. Bom, procure o estado, procure-o com diligência, procure-o e vai ter bom negócio. O livro dos Provérbios, o capítulo de número 17, nos falará uma outra perspectiva de sermos diligentes. Por isso disse Provérbios capítulo de número 17, verso 1 e 2: melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Antes de irmos para frente, eu gostaria lhe explicar com amor que o que te faz dano é mostrar e viver uma vida na qual você não tem condição. Tem uma coisa que nos tem feito muito dano, e é que por colocar, às vezes, tomara não seja aqui, é a INJ da Alaska, não é aqui, mas às vezes tem pessoas que pensam: ciclano pode, ele vai, ele consegue, por que eu não posso? E então vai e paga comidas que poderiam ser um bom pão para hoje, mas fome para amanhã. E é nesse sentido onde não há um bom negócio. Mas disse o verso número 1 do capítulo 17 de Provérbios: melhor é um bocado seco. É possível que não tenha caviar, mas como diria uma música popular do Brasil, é melhor comer pão com Jesus do que caviar com o diabo. É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Então sim, teve uma saída, uma coisa e a outra, e não estamos dizendo que não consiga. Tomara você dedique tempo à sua família, mas não saia da sua condição.
Não sacrifique a sua estabilidade. O primeiro bom negócio que um bom mordomo faz é ter estabilidade em casa. É melhor um bocado seco do que uma casa cheia de vítimas com contenda. Disse o verso 2: o servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. O homem com diligência acha o que outros não conseguem achar. Não tem melhor que uma pessoa prudente e uma pessoa diligente. Quer ser bom administrador? Seja prudente. Não se arrisque sem necessidade. Não precisa. Você não precisa demonstrar para outra pessoa. Não precisa se achar a pessoa. Calma. O servo prudente. Esta é uma palavra para sábios e para prudentes e para pessoas diligentes. Proceda com prudência. Não precisa pagar o último pacote de giga de internet se não tem que usá-lo. Seja prudente, o necessário. Não tem que comprar o último corte de picanha e de filé mignon, se vai ser uma boa comida, para depois aguentar também do mesmo jeito. Não dá. Seja prudente. Seja prudente com os seus negócios. Seja prudente com os seus planos. Seja prudente com seus investimentos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu não estou vendo vocês, mas acredito que o Senhor está falando para os nossos corações. Cautela, prudência, diligência no seu estado. Você poderia fazer um exercício agora em casa. Em alguma ocasião, num discipulado em São José dos Campos, falamos para os irmãos: façamos um teste. Como estamos administrando? Em que estamos investindo o dinheiro? Como vamos fazer? Irmão, uma pessoa que se dedica a ser fiel no pouco, a Bíblia diz: Deus o recompensará no muito. E é para lá aonde estamos indo. Veja o que diz Provérbios, capítulo de número 15, verso de número 22. Um tesouro bíblico que você deveria aproveitar. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 15, verso de número 22. Onde não há conselho, os projetos saem vãos. Mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Às vezes temos projetos e negócios que na cabeça da gente dão certo. Às vezes a gente pensa: eu faço aqui, eu coloco ali, e não comenta. Eu percebi que a pessoa sábia ama o conhecimento e ama o conselho. A pessoa que não é sábia não tem bons negócios, porque se resiste ao conselho. Pode ser que seja uma pessoa arrogante e pense que é do jeito que ele pensa e que é assim. Quando a Bíblia diz: onde não há conselho, os projetos saem vãos. Veja, eu aconselho muito aos irmãos, e eu tenho feito às vezes: peça conselho, não perde nada. Procure uma pessoa esperta na área, procure conhecer o que você vai fazer. Não se arrisque, não seja assim tão adiantado às coisas. Peça conselho, não perde nada. Seja humilde, simples para ouvir. O probleminha é que às vezes os irmãos simplesmente pedem oração para que Deus os abençoe e tomam decisões.
E como não houve conselho, uma coisa é a oração, outra é o conselho. Oramos, vamos orar. Conselhamos, quando aconselhamos? Quando conversamos, quando procuramos com diligência o estado das ovelhas. Se não há conversa, se não há conhecimento, se não há conselho, diz a Bíblia, não, os projetos saem vãos. Não há um bom sucesso ali e não haverá um bom negócio. Então, o irmãozinho que pediu a bênção do Senhor para o projeto que tinha na sua cabeça, e logo depois não deu certo, e ficou pagando a mais, e ficou emprestando a mais, e ficou numa enrolação toda, logo depois vem chorando, pastor, o diabo. Não, não é o diabo. O inimigo você o enxerga no seu próprio espelho. Não jogue a culpa para o diabo. Você devia ter pedido um conselho antes de chorar e antes de jogar a culpa para o diabo, e o diabo não está nem aí. Às vezes o diabo, nesse sentido, somos nós que não pedimos conselho. E veja, a Bíblia diz: mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Não tem nada mais gostoso, mais prazeroso para a gente do que ter um pensamento, uma ideia, colocá-la aos pés do Senhor, como falamos no começo. Ele é a base do sucesso. E logo depois consultá-lo para as pessoas indicadas. A Bíblia diz conselheiro. O que é um conselheiro? É uma pessoa que tem a capacidade para conselhar. E não qualquer um tem essa capacidade. Eu não perguntaria da minha saúde para o vizinho, porque poderia ou adoecer, ou pegar uma doença, ou pegar um remédio que não era para isso. Eu não me arriscaria a colocar a minha vida na mão do amigo que fez uma gambiarra e deu certo para ele. Eu colocaria minha atenção e diligência para um bom conselheiro. Uma pessoa que tem experiência, uma pessoa que conhece, não distingue. Não que fez um dia e outro dia e eu ouvi falar. E faz quanto tempo você está no negócio? Está dando certo, faz 2 meses. Na multidão de conselheiros se confirmarão. Procure o seu pastor, procure uma pessoa esperta, procure uma pessoa que tenha capacidade para te aconselhar. Senão, onde não há conselho, os projetos saem vãos. Alguém dá um louvor ao Senhor por ali? Glória ao nome de Jesus. Irmãos, vamos indo para alguns pontos mais para frente. O livro de Provérbios, o capítulo 20, eu tenho mais 2 pontos aqui. Temos falado de várias coisas chave, mas vamos falar do que está no livro de Provérbios, o capítulo 20, verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor. Oh, aleluia. Aquele que fica por fiador do estranho, tira a sua roupa e penhorá por um estranho. Coisa dolorosa é correr o risco de ficar, como diz a palavra, como um fiador de uma pessoa estranha. Pelo amor de Deus, quer ter um bom negócio, não o faça com uma pessoa estranha. Dará confusão. Sempre. Correr risco não apresenta coragem, nem sabedoria. Isso demonstra insensatez. Ganância ligeira, ganância rápida, vá embora rápido. Correr o risco, irmão, às vezes é tentar a Deus. E Deus nos chama e nos convida a termos prudência, diligência, cautela. E, sobretudo, um princípio que não podemos
esquecer do melhor negócio do mundo. Pois o livro dos Provérbios, o capítulo de número 28, vai nos falar finalmente do melhor princípio e da melhor descrição para termos sucesso. Veja, está uma coisa preciosa. Livro dos Provérbios 28, verso 20. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Eu quero lhe dizer isto em nome do Senhor Jesus. Estamos numa noite de café com Salomão, onde estamos aprendendo a fazer bons negócios. Irmão, eu vou falar assim, estamos aqui entre irmãos, amigos, colegas, familiares. Nós temos aprendido um princípio, e é a fidelidade. Ofertar, dizimar, dar votos, de vez em quando, não é fidelidade. Eu oferto sim, eu dizimo sim, fielmente. A Bíblia nos ensina a ofertar, a dizimar de tudo quanto temos. Às vezes esquecemos, e é por essa razão que às vezes não temos as bênçãos que realmente almejaríamos ter. Mas a Bíblia diz que o homem fiel abundará em bênçãos. Quer que a sua vida seja abundada e transbordada de bênçãos, te dou este conselho de graça: seja fiel a Deus. Faça contas para seus negócios, faça contas para pagar a internet, a luz, a água, para fazer o aluguel, para fazer o mercado, mas nunca, ouça, nunca faça contas para Deus. Não seja de mão fechada para Deus. Se você sabe que pertence a Deus o 10%, não mexa com isso. Seja fiel. Não podemos esperar que Deus haja de uma maneira quando nem nós mesmos somos capazes de fazer isso. As pessoas querem que fielmente chegue a bênção, chegue a provisão, mas eles não conseguem ser fiéis a Deus. E é por isso que o dinheiro nunca alcança. Nunca. Alcançou para tudo, menos para Deus. Alcançou para fazer uma coisa, para fazer outra. Então, vou falar aqui, e você vai dizer amém de boca para dentro. Então alguém pode pensar: bom, este mês eu vou pegar esse dinheiro aqui, vou investir, porque depois Deus vai me abençoar, e aí sim. E aí não. Seja fiel a Deus com o que tens. Não seja fiel com ainda que não chegou. Espere que chegue. Quando chegar, você é fiel a Deus. Mas aquele que consegue ser fiel no pouco, será fiel também no muito. Você não pode ser fiel no R$1.000.000 quando nos primeiros R$1.000 não consegue ser fiel a Deus. Certeza. Seja fiel a Deus, porque assim abundarão as bênçãos. Uma pessoa de mão aberta para Deus conseguirá ter a mão aberta para receber as suas bênçãos. Uma pessoa de mão fechada para Deus terá dificuldade para ter bênçãos. Uma pessoa de mão fechada, ou como dizemos, de mão de vaca, tem problemas, tem conflitos. E veja, o princípio de uma boa administração está alicerçada no conceito da dependência de Deus. Uma pessoa que não consegue ser fiel a Deus com a sua economia não pode dizer que depende de Deus, depende de si mesmo.
se dependesse de Deus, não abriria mão daquilo que pertence a Ele. Não, aliás, não pegaria para si, senão que sabe que o que é de Deus é de Deus. Jesus mesmo falou: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tem algo quando eu recebo que não é meu, não conte com isso, pelo amor de Deus. Como falamos dos segredos dos negócios, e falamos que um deles é procurar com diligência o estado das ovelhas, vou te fazer a contagem da sua renda mensal e deixe de contar com um dinheiro que não é seu. Tire-o. Isso não pertence a você. Quer ter sucesso? Oh, irmão, muitas das melhores empresas da história são bem-sucedidas porque, apesar de que são pessoas com ideias e doutrinas estranhas, têm aprendido a ser fiéis a Deus. Todas as empresas dos judeus, por incrível que pareça, são extremamente ricas. Microsoft, Hewlett Packard, HP, todas as empresas de inovação tecnológica que estão em Israel, a metade da Silicon Valley são de judeus, a metade do Wall Street nos Estados Unidos e na Nasdaq também são de judeus. Eu tive a oportunidade de estar na Nova York e poder ver o que acontecia nas ruas. Judeu por todo lado, são as pessoas mais ricas do mundo. Lá no século passado, um homem chamado Hitler teve a maravilhosa ideia de fazer uma grande inquisição em contra deles, porque achava que eles eram o dono do mundo e empobreciam a raça árida. Então tinham que jogá-los fora da Alemanha, porque eles estavam roubando a riqueza do país. O que eles não compreendiam, e o que muitos não compreendem ainda, é que não são donos de tudo, porque sim, eles aprenderam o segredo de ser fiéis a Deus. Até o dia de hoje, todo judeu, desde qualquer parte do mundo onde estiver, envia seu 10% fielmente para Israel. E o Estado de Israel é dos poucos estados no mundo que não precisa de ninguém. Consegue se manter sozinho, tem seus próprios produtos. Nós, Brasil, um país tão grande, não conseguimos nos subsistir e nos manter sozinhos. Mas um estado tão pequeno como Israel achou o segredo de cultivar no deserto. Se soubesses o segredo da fidelidade a Deus. Deus multiplica, 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 multiplica. E como eu faço para chegar a isso? Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Meu querido, se você veio nesta noite para encontrar a chave do sucesso e da riqueza, é esta: seja fiel a Deus, porque o homem fiel abundará em bênçãos. Seja fiel. Eu não poderia lhe falar isto apenas como teoria. Nós, pastores, devemos ser fiéis a Deus. Temos um fundo distrital, um fundo nacional, onde todo mês e todo momento todos estamos no dever, não na obrigação, mas no dever de dar ao Senhor o que devemos a Ele. Não poderíamos pregar de fidelidade se não somos fiéis primeiro. Você, pai, deve ser exemplo para a sua família. Exemplo na oferta, exemplo na dedicação, exemplo na administração, exemplo em ser fiéis a Deus. Eu não aprendi a dizimar na escola dominical, aprendi a fazê-lo em casa. Eu não aprendi a ofertar no culto quando o pastor pregava da oferta, aprendi a fazê-lo em casa. E desde cedo, oh irmão, tenho conhecido a um Deus que é abundante em bênçãos, e eu te convido a que o conheças. Seja fiel a Deus. Sejam fiel a Deus. Irmãos amados,
O verso de número 26 do capítulo 28 de Provérbios diz: o que confia, o verso 26, o que confia, vamos ler desde o verso de número 24, porque tem coisas aqui preciosas. Ouça, verso 24: o que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz: não há transgressão, companheiro é do destruidor. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Há uma oportunidade neste Café com Salomão para vivermos com sucesso e fazermos bons negócios. Temos dado vários princípios e o primeiro deles: seja fiel ao Senhor Jesus. Por conta de ser um culto virtual, alguém pode menosprezá-lo. Uma pessoa fiel não faz distinção de culto. Ele é fiel. Em casa ou na igreja, é fiel. Sábado, domingo ou quarta, é fiel. Tendo pouco ou tendo muito, é fiel. O coração, o que dá ao pobre, não terá necessidade. O que dá a Deus, muito menos. Você sabia que na igreja damos aos pobres? Se não o sabe, é porque pouco se envolve com os assuntos de Deus. Mas na igreja há tanta necessidade, tantas pessoas para ajudar, e você poderia fazer parte. Nesta obra missionária, precisamos de pessoas sábias para fazer negócios. E o primeiro negócio bom a fazer é investir na obra do Senhor. Seja fiel, seja disciplinado. Desculpa me estender demais, já vamos encerrar. Mas às vezes engraçado como uma pessoa faz cálculos para se suscrever num aplicativo a mais. A Disney Plus, não, sem conta Combo Plus, ou a Netflix com o Prime, com isto, com o outro, e vamos fazer aqui, e não, agora eu vou dar esse jeitinho, vou colocar o combustível nesse posto de combustível, porque lá não, e eu vou passar aqui porque tem cashback, tantas coisas, e nunca conseguiu se disciplinar para pelo menos preparar uma boa oferta missionária. Como pretende, depois de dizer que gosta e ama das missões, se nunca fez um mínimo esforço? Por isso está como está, por isso estamos como estamos. E a igreja tem as condições para se manter e tem a estabilidade para subsistir por si mesma. Só falta de homens e mulheres fiéis a Deus. Eu tenho certeza que através desta palavra Deus vai tocar os nossos corações e vamos a ver bênçãos em nossas casas. Irmão, comece sendo fiel a Deus. Vamos orar nesta noite e vamos dizer ao Senhor: Senhor, abençoa-me para ser de bênção. Eu não quero mais para gastar mais. Eu desejo, Senhor, eu preciso que me abençoes, porque quero ser de bênção para a tua obra. Como Deus não vai abençoar uma oração assim, uma vida assim, uma pessoa que é fiel no pouco, nas pequenas coisas? Deus o colocará no muito. Deus
dará para você graça. O seu chefe achará em você o melhor trabalhador, o melhor desempenho, a melhor coisa. Por quê? Porque o faz da melhor maneira é que você aprendeu o segredo de ser fiel, e Deus o compensa em graça, o compensa em bênçãos, o compensa em abundância de bênçãos. Não tinha saúde para fazer o seu trabalho, Deus te dá. Não tinha a mentalidade e as ideias para ter bom sucesso, Deus vai te dar. Não tinha como uma perspectiva e uma visão para poder fazer uma renda mensal a mais, Deus te dará a partir do momento em que sejas fiel a Deus. O homem fiel será abundante em bênçãos. Vamos orar nesta noite em nome de Jesus. E vamos, irmãos, a tomar estas palavras em nossos corações. O homem fiel abundará em bênçãos. O homem que pede conselho em tempo certo, o homem diligente, o homem prudente, o homem que procura sair do sono e da preguiça e de esperar que as coisas que aconteçam, vamos fazer que aconteçam. Vamos procurar. Se você tem um empreendimento, procure fazê-lo da melhor maneira. Com a única pessoa que você tem que competir é contra você mesmo. Não olhe para a direita, para a esquerda. Dedique seus planos ao Senhor e faça-o como para Ele e não para os homens, diria o apóstolo Paulo. Vamos orar em nome de Jesus e vamos fazer esta oração dizendo: Senhor, me ajuda a ser um bom administrador, um bom mordomo. Será que estamos falhando nesses detalhes? Não estamos administrando bem? Estamos deixando a Deus de último? Tomara que você nesta noite possa deixar ao Senhor como a sua prioridade. Feche seus olhos onde você está e vamos orar em nome de Jesus. Se você tem que dizer: Senhor, me ajuda, me perdoe, eu reconheço. Senhor, eu quero que me aconselhes, que me ajudes. Se eu tenho que quebrantar o meu orgulho ou a minha arrogância, achando que eu sozinho vou conseguir dar um jeito, por favor, Senhor, ajuda-me, instrui minha vida. Eu quero ser fiel, me ajuda a ser fiel no pouco, mesmo que sejam pouquinhos reais, pouquinha a renda, pouquinha a entrada. Jesus, tudo que eu tenho é para Ti, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Senhor amado, abençoa a Tua igreja neste momento. Jesus, dá-nos sabedoria para ser bons mordomos, bons administradores. Senhor, ajuda-nos a fugir dos negócios estranhos, da riqueza fácil, da imprudência, da soberba. Ajuda-nos a sair do engano, Senhor, e dá-nos diligência. Mas eu te peço nesta noite, coloca em nossos corações fidelidade pela Tua obra, Senhor. Em Teu nome poderoso oro e coloco, Senhor, as pessoas que estão nos assistindo nesta noite, para que todos entendamos que não há secreto, que não há jeitinhos, que não há tesouros escondidos detrás de proclamações ou de profecias falsas. É um princípio: seja fiel a Deus, porque o homem fiel abundará em bênçãos. Senhor, coloca esta palavra, lapida em nossos corações e cumpre Tuas palavras em nossas vidas. Abençoa a fidelidade dos nossos irmãos, abençoa a generosidade dos nossos irmãos e permite que sejamos crentes fiéis e bons mordomos de tudo que tem nos dado. Em Teu nome colocamos nossos projetos, em Teu nome colocamos, Senhor, nas Tuas mãos cada um dos nossos planos, cada um dos nossos desejos, e te pedimos, amado Deus, faz a Tua vontade. Senhor, dá-nos o conselho certo, ajuda-nos
dar com as pessoas certas, a lidar com as pessoas corretas, a fazer, Senhor, negócios como Tu, Senhor, queres que façamos, sem trapaça, sem palavras ligeiras, sem negócios estranhos. Oh, ajuda-nos a ser mais disciplinados, mais fiéis, mais focados na Tua obra, porque Tu, Senhor, não viste ainda justo desamparado, nem a sua semente que mendigue o pão, mas todo quanto fizer prosperará. Em nome do Senhor Jesus, prospera a Tua igreja, prospera os nossos irmãos, prospera os meus irmãos, Jesus, e que eles sejam de bênção em cada uma das suas congregações, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém e amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor ali desde casa. Coloque ali: Senhor, ajuda-me, abençoa-me, Pai amado, precisamos de Ti. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. Bom, temos chegado ao final deste nosso culto de quarta-feira, um café com Salomão. E temos muitos temas pela frente. E eu lhe convido para que você não perca. Hoje falamos de negócios. A próxima quarta-feira vamos falar de dinheiro. Porque é com o dinheiro que se fazem os negócios. Então não perca a próxima quarta-feira. Que o que a Bíblia diz no tocante ao dinheiro? Fala ou não fala? Nós não devemos ter medo para falar desses assuntos, estão na Bíblia, mas vamos fazê-lo da maneira correta, como agrada ao Senhor. Não perca, próxima quarta-feira, às 19h30, um café com Salomão. O tema do dinheiro, muito interessante, e Deus vai te abençoar e vai nos abençoar de uma maneira especial. Um abraço, Deus te abençoe e o esperamos em nome do Senhor Jesus. Se o Senhor tocou o seu coração no transcurso desta pregação, irmão, não esqueça, o Pix da igreja é injsãojosedoscampos@gmail.com. Deus vai te abençoar, vai multiplicar e vai retribuir a sua generosidade. Deus te abençoe, um grande abraço para todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.